Meus amados, eu quero compartilhar com vocês, se o Senhor permitir, uma série de palavras baseada sobre o tema Vida Cristã nos Lugares Celestiais. E nós vamos começar a partir desses dois textos, estudando um pouco sobre esse assunto dentro da Epístola aos Hebreus. Porque, para mim, este é o grande tema desta epístola. A vida cristã nos lugares mais altos, nos lugares mais elevados. Entender o que é a vida cristã é algo fundamental para a nossa jornada aqui neste mundo. Eu creio que este é o ponto crucial. Eu creio que é aqui que a nossa vida espiritual ela se desenvolve. Ela demonstra a completa diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. Em ser um cristão autêntico ou ser um cristão religioso. Se realmente nós temos uma experiência de salvação genuína ou a nossa experiência é meramente psicológica. A Epístola aos Hebreus, ela tem essa singularidade de nos mostrar o verdadeiro caráter da vida cristã. Me permita ler novamente esses textos e agora de uma maneira diferente. Vamos examinar pontos, palavras, frases. E a partir daí nós vamos poder ver o quanto esta palavra ela vai se ampliando dentro da nossa mente. Observemos com muito cuidado a maneira como o escritor dessa epístola introduz esse capítulo. Ele diz assim: ora, o essencial. Então nós temos que tomar essa palavra essencial. O que realmente significa esta palavra? Bom, eu creio que naturalmente todos nós sabemos a definição dela. Agora, observe o texto, a frase completa. Ora, o essencial das coisas que temos dito. Então, o que esse texto está propondo aqui, o que é especialmente dentro desta frase, é que ele chega no ponto central dessa epístola. Ele está dizendo assim, o ponto mais elevado de tudo o que temos dito. Eu creio que essa frase, ela reivindica que nós tenhamos uma visão clara de tudo o que está registrado desde o capítulo 1 da Epístola aos Hebreus. Então, se nós examinarmos esta epístola desde o primeiro capítulo, nós vamos perceber que existem muitos assuntos incluídos aqui. Mas ele quer dizer que de tudo que ele falou, o ponto mais importante é este. Então, ele está dizendo, o ponto mais importante de tudo que vocês puderam ler até aqui, aí ele vai dizer, é que temos, aí ele usa uma palavra interessante, tal. Essa palavra tal significa inigualável. Tal aqui significa extremamente elevado. Então nós temos um tal, podemos dizer assim também, que do ponto de vista literário, o escritor ele não encontrou um termo que pudesse adjetivar, que pudesse explicar todas as grandezas, todas as características deste grande sumo sacerdote. Então, ele busca essa palavra tal, então inigualável, aquilo que não é possível descrever numa só palavra, é o sentido dessa expressão tal no texto original. Então ele diz que possuímos um inigualável, um indescritível sumo sacerdote. Então o que ele quer dizer? Que o assunto do sacerdócio de Cristo Jesus é o ponto crucial, é o tema central, é o aspecto mais elevado de tudo que está escrito nesta epístola. Então, a partir daí, ele vai dizer assim, que se assentou. Essa expressão assentou, dentro da Epístola aos Hebreus, é muito importante. Quando você estuda toda essa epístola, você vai ver que 13 vezes, ele vai fazer menção direta
a este sumo sacerdote. Ele vai falar sobre esse sumo sacerdote. Agora, a palavra assentou aqui, ela ocorre apenas 4 vezes. A primeira vez está aqui no capítulo 1 e o versículo 3. É importante nós examinar, porque a inspiração da Bíblia requer um exame extremamente cuidadoso. Às vezes, você encontra significado de uma palavra examinando textos paralelos, ou você pode examinar esta palavra, estudá-la dentro de um livro, que eu creio que é o princípio mais importante para você descobrir a força dela. Como eu disse, nós estamos estudando um livro que foi inspirado pela mente de Deus. O que significa que este livro, ele está muito além da capacidade humana de conhecê-lo, de examiná-lo, de decifrar, de poder compreender toda a sua profundidade. Nós não temos ideia de como chegar à profundidade de todo o escrito sagrado. Então, existem muitas maneiras de você tentar aproximar da revelação. E esta é uma maneira de nós entendermos, de nós procurarmos observar como que o Espírito Santo soprou um assunto. Então, aqui dentro da Epístola aos Hebreus, nós vamos usar esta maneira de examinar, buscando a palavra dentro do próprio livro. Então, quando você estuda a palavra assentou, ela ocorre 4 vezes. A primeira vez está aqui no capítulo 1 e o versículo 3. Está falando do nosso Senhor. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A primeira ideia que esta palavra assentou nos dá é que depois que o nosso Senhor Jesus disse aquele está consumado, depois que ele entregou nas mãos do Pai o seu Espírito, e ele entrou na morte, depois que ele desceu às profundezas do abismo, vencendo a morte, vencendo o império das trevas, tomando as chaves da morte do inferno das mãos de Satanás, depois que ele operou toda essa tão grande redenção ao nosso favor, ele ressuscitou. E aí ele diz que ele assentou, ele está assentado. É muito curioso isso, sabe por quê? Porque quando você lê o capítulo 8 e o versículo 1 da Epístola aos Hebreus, e ali mostra o sumo sacerdote assentado, qualquer judeu acharia estranho. Porque o ministério de um sumo sacerdote era ativo e não passivo. O sumo sacerdote não ministrava assentado, ele ministrava servindo, andando, ele tinha que fazer algumas coisas. Ele tinha que cumprir um ritual, um cerimonial. Agora, aqui na Epístola aos Hebreus, este sumo sacerdote, ele não está fazendo exatamente nada, aparentemente. Ele está sentado. E quando você toma a palavra assentado e você vai examinar neste livro, vai dizer, na primeira menção, que ele está assentado depois de ele ter efetuado toda a obra da redenção. Então, por que ele está sentado? Porque tudo está consumado. Porque o pecado foi vencido, o diabo foi vencido, a morte foi vencido, o mundo foi vencido. Então ele agora está entronizado, ele está sentado no trono da majestade nos céus. E a figura do trono aqui é muito importante. Eu chamo a sua atenção. Quando diz assim, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quer dizer, ele assentou no trono da majestade nas alturas. As melhores versões estão assim. Essa palavra trono, ela também é importante. E você vai perceber que cada palavra se configura. As palavras não são sopradas ao vento, elas são colocadas de maneira muito distinta. Elas são colocadas de maneira que elas se conectam uma à outra e vai ampliando a revelação, vai ampliando a doutrina, vai ampliando a exposição. Então, quando você chega aqui, toma a palavra trono,
o mesmo assunto, o mesmo tema. Então, depois dele ter feito tudo isso, você não pode, de maneira alguma, tomar essa frase, depois de haver feito a purificação dos pecados. Essa frase não é tão simples. O que significa ele ter feito a purificação dos pecados? O que significa purificar os pecados? Não é que ele purificou os pecados. Ele purificou por meio da obra redentora lá na cruz do Calvário. E não foi o pecado que ele purificou, foram os pecadores. Então, por favor, abra sua Bíblia aqui no capítulo 4, dessa mesma epístola. Olha o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isto é, sempre que você precisar, sempre que você necessitar, você pode chegar sem medo, sem temor, ao trono da graça. E por que nós podemos chegar ao trono da graça? Com ousadia, com confiança. Como podemos chegar? Irmãos, esse é o grande dilema. Eu creio que é isso que nos leva a refletir que vida cristã nós estamos vivendo. Parece-me que a grande maioria dos cristãos se perderam em compreender a salvação, em compreender a vida cristã. Irmãos, nós sofremos, nós passamos lutas. Quem aqui não passa luta? Quem aqui não está enfrentando um problema extremamente difícil? Quem aqui não tem passado por abatimentos? Quem aqui nesta noite, que está sentado aqui, não tem pensado em desistir? Quantos de nós que estamos aqui nesta noite nos sentimos muitas vezes extremamente fracos? Quantos de nós? A questão não é essa, irmãos. Isso vai ser até o fim da nossa jornada aqui. O problema não são as lutas que passamos, as dificuldades, os desânimos, os tropeções. A questão é que muitas vezes nós não sabemos tratar disso de maneira espiritual e ficamos na periferia. Ficamos andando na superficialidade. Ficamos andando numa caminhada horizontal e não numa caminhada ascensional. Eu não estou dizendo que isso aqui é a legalidade para pecar, porque um cristão salvo, ele não tem prazer em viver uma vida escravizado no pecado. Eu não estou dizendo que agora, sabendo que tudo isso está à nossa disposição, podemos viver a vida cristã de qualquer maneira. É impossível um cristão, filho de Deus, que saiu do império das trevas, ele tenha prazer de viver a vida cristã de qualquer maneira. Só vive a vida cristã de qualquer maneira uma pessoa que nunca experimentou a genuína conversão, o verdadeiro novo nascimento. Então, não estou falando aqui para pessoas que vivem superficialidade espiritual. Estou falando aqui para filhos e filhas de Deus, que foram verdadeiramente compradas pelo sangue de Cristo Jesus. Então, se você, meu irmão, minha irmã, como filho de Deus, como filha de Deus, você tem enfrentado lutas, desânimos, frustrações, decepções, tem pensado em desistir, olhando para trás, às vezes você não consegue ter força, o que você vai fazer? Olha o que esse livro diz para mim e para você, que o nosso sumo sacerdote, ele está sentado sobre o seu trono, e aqui nós descobrimos o nome desse trono, é o trono da graça. O trono da graça. O que quer dizer o trono da graça? O trono do favor imerecido. O trono que sustenta para nós todas as provisões, todas as bênçãos, toda a expressão de amor de Deus, bênçãos as quais nós jamais merecíamos, mas Ele nos dá. Ele diz, você tem. E sabe por que você tem? Porque Ele já fez a purificação dos seus pecados lá na cruz do Calvário. Então, como que Satanás quer fazer conosco? Numa situação dessa? Nos manter num pântano
de ignorância, de depressão, de frieza, de desânimo, de ansiedade. E todos nós, naturalmente, irmãos, passamos por isso. Não tem ninguém aqui que não passe por isso. Todos nós aqui sofremos, irmãos, de algum transtorno assim. Seja de desânimo, seja de ansiedade, seja de depressão. Não culpe ninguém por isso, porque você também passa. Se não passa de uma maneira, passa de outra. Porque nós somos como todas as pessoas desse mundo. Sofremos ataques, só que no nosso caso, às vezes, muito mais agudo. Às vezes, no nosso caso, por sermos filhos de Deus e porque nosso reino não é deste mundo, Satanás investe de maneira muito mais terrível. Ele usa aquilo que está à nossa volta, aquilo que não está no controle absoluto ou na consagração absoluta a Deus, aquilo que tem encontrado brechas para Satanás agir e que de maneira direta ou indiretamente vai nos atingir. Então nós nos sentimos tão apertados, tão angustiados, mas o que isso vai nos mostrar, irmãos, é que nós não podemos ceder, não podemos nos afundar nesse pântano. Para mim e para você existe algo que o mundo não tem. Sabe o quê? O caminho do trono da graça, aberto 24 horas por dia. E você pode chegar de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque o Senhor entrou por mim e por você e se assentou naquele trono da graça. Nosso sumo sacerdote está assentado porque toda a sua obra já foi consumada lá na cruz. Se ele descansa sobre o fundamento da sua obra, nós precisamos confiar. Por isso que ele diz que nós podemos entrar como? Confiadamente. Em quê? Em quê? Em nós? Claro que não. A nossa total e absoluta confiança é nele, é na obra que ele fez, é na obra dele. Por isso ele diz para nós entrarmos confiadamente, isto é, com absoluta confiança na obra que o nosso Senhor realizou por nós na cruz do Calvário. Então essa primeira expressão, assentou, é muito importante, muito importante. Agora, por favor, vamos no capítulo 10. Vamos ler aqui, Hebreus, o capítulo 10. Ele diz: Jesus, tendo oferecido para sempre um único e perfeito sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Sempre essa expressão significa sentado no trono à destra de Deus. Está vendo aí? Então, mais uma vez nós temos a palavra assentou. Mas aonde encontramos a chave que amplia o significado dessa palavra nesse texto? Hebreus 10, 12. Está na frase para sempre. Sabe por que ele descansa, irmãos? Sabe por que o nosso sumo sacerdote está no trono da glória, do templo na majestade nas alturas, assentado e não trabalhando? É porque ele realizou um sacrifício para sempre. Aqueles sumos sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham que realizar um trabalho todos os anos. Todos os anos o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer o sacrifício da expiação. E aqui o autor dessa epístola coloca uma frase para mostrar o verdadeiro contraste, o extraordinário paradoxo do que o nosso sumo sacerdote fez com a obra dos sacerdotes ou dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Então o nosso sumo sacerdote, ele realizou uma obra para sempre. Por que ele está sentado? Porque a sua obra foi uma obra tão perfeita que ela toca toda a eternidade. Não há necessidade de nenhum outro sacrifício. Então ele está assentado sobre este fundamento eterno da sua grandiosa obra. Então, meus irmãos, isso é tão importante, porque com um único sacrifício ele realizou uma obra eterna. É o perdão dos nossos pecados. O perdão dos pecados que nós temos em Cristo Jesus é um perdão eterno.
Mais uma vez, eu quero aqui ser incisivo nisso. Eu não estou aqui dando legalidade, encorajando ninguém a viver uma vida qualquer. Eu creio que isso nos leva a uma alegria muito grande, de saber que, tendo recebido o perdão dos pecados, tendo recebido a revelação do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, tendo recebido o Espírito Santo para nos habitar, tendo recebido todas estas manifestações do amor divino por nós, tendo tudo isso, nós jamais teremos o prazer de viver uma vida ímpia e pervertida. Pelo contrário, nós temos o privilégio de poder viver uma vida de profunda gratidão. O grande problema hoje é que os cristãos, eles têm sido consumidos por uma vida emocional, por uma vida meramente sentimental, governada pelos impulsos naturais, pelo curso natural do mundo. Nós temos nos perdido em viver a vida cristã no seu aspecto celestial. Isso é triste demais, irmãos. Aí está a explicação, porque existem tantas pessoas fracas, tantas pessoas doentes, porque muitas vezes nós olhamos para nós e não vemos vida, não vemos crescimento. Andamos e não chegamos a lugar nenhum. Como é possível viver essa vida e chamá-la de vida cristã? Não tem algo que seja uma clara manifestação àquilo que não é o Evangelho do que um testemunho desse. Nossa vida cristã, ela tem que ser uma vida elevada. Irmãos, nós sofremos, nós passamos afrontas, muitas lutas, muitas dificuldades. Nesses últimos meses, eu tenho me confrontado com algumas situações de irmãos que não são fáceis. Eu pude conviver com duas situações difíceis. Um casal na cidade de Goiânia, eles perderam um filho numa escola onde um garoto entrou e matou várias crianças, inclusive o filho deste casal. E como se explica isso, irmãos? O que esse casal vai fazer? Sabe o que eles fizeram? O que um cristão autêntico, verdadeiro, faria. Quando eles foram entrevistados, inclusive o pai, sabe o que o pai disse? Primeiro, que ele perdoava aquele rapaz, aquele garoto, que ele não tinha nenhuma mágoa, porque Deus havia limpado o coração dele, e eles eram gratos a Deus por todos aqueles anos que Deus havia dado para eles viver com o filho deles, e que isso nada mudaria a vida deles, pelo contrário, eles nunca deixariam de ser gratos a Deus por ter vivido todos aqueles anos ao lado do seu filho. A cidade ficou chocada com aquele pai, porque o que a repórter esperava? Esperava que ele manifestasse desejo de vingança. A mãe daquele garoto é colega do que matou, é colega de uma irmã que reúne conosco, trabalha na mesma corporação da Polícia Militar em Goiás. Aquela mãe, ela ficou internada por vários dias, transtornada. Não é diferente, irmãos? Aquela que perdeu o filho estava alegre, feliz da presença do Senhor. Por quê? Porque o conforto dela é celestial, não é psicológico. Você entende? Porque a vida cristã é vivida nos mais altos céus, não é na periferia da terra. Você consegue ver a diferença? No mês de novembro, eu fui para uma conferência e lá estava uma irmã de uma cidade em Minas Gerais que perdeu o filho de uma maneira extremamente triste, um desastre. Um jovem de 26 anos, muito querido por todos nós, os irmãos de Minas, nós lá de Goiânia, um jovem que nós amávamos muito, 26 anos. E ele sofreu um grave acidente de carro e veio a falecer. Então eu encontrei com aquela irmã nessa conferência. E ali ela estava muito triste ainda. Mas você vê, no momento do louvor, ela de braços levantados, louvando a Deus, grata a Deus. Com toda a dor que ela sofria ainda na sua alma, ela ainda tinha uma expressão de gratidão, porque ela sabia de uma coisa,
a certeza que estava no coração dela, a esperança, é que quando o nosso Senhor voltar, trazendo todos os santos que já estão com Ele, ela terá ainda essa grande experiência de poder um dia rever a face do seu Filho, que o Senhor, na sua infinita vontade, sabedoria e soberania, o acolheu. Por que os cristãos, eles não entram numa convulsão emocional? Podem sofrer por profundas tristezas, podem passar pela periferia da depressão, mas não vão ser sufocados pelo pântano. Sabe por quê, irmãos? Por uma única razão: saber que a nossa vida é uma vida celestial, não é uma vida terrenal. E por que eu estou dizendo isso? Para lhes mostrar que nós podemos passar por muitas lutas ainda aqui nessa terra. Iremos passar sim, com absoluta certeza. Mas o divisor de algo em tudo isso é aonde está colocado o seu coração. Nos padrões e nas esferas deste mundo ou numa esfera celestial. Você vai batalhar com as suas armas naturais ou com as suas armas espirituais. Então, aqui está a grande diferença de você viver a vida celestial e de você viver a vida natural. E muitos cristãos não têm entendido isso. Eles têm vivido num plano totalmente natural. O relacionamento deles com Deus sempre visa que Deus responda às questões no âmbito natural. Eles nunca conseguem entrar no plano espiritual. Eles nunca conseguem entrar além do véu. Isso não é vida cristã, meus irmãos. Nós temos nossos casamentos, temos nossos filhos, temos a nossa vida pessoal. E em todos estes aspectos, nós sofremos muito. Somos confrontados, somos desafiados, somos angustiados. Passamos por muitos desânimos aqui. Como um servo de Deus que lida no convívio com os irmãos, você se defronta com tantas situações, com tanto sofrimento, com tantas lutas. E o que nós falamos para os irmãos? Ficamos dando técnicas para eles vencer as lutas? Ou mostramos para eles o caminho do trono de Deus? Esse é o ponto, irmãos. É que nós precisamos saber o que é viver a vida cristã nos lugares celestiais. É isso que a Bíblia nos mostra. Vamos avançar. Hebreus capítulo 12. Olhando firmemente para o autor, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para o autor, consumador da nossa fé. O que significa esse olhar firmemente? O que significa essa frase? Olhar firmemente. Nós podemos dizer assim, olhar firmemente para aquele que está sentado no trono da majestade nos céus. Então, meus irmãos, depois que nós temos todos esses textos, e nós podemos ter aqui uma pequena visão do verdadeiro significado, do verdadeiro peso desta palavra assentou. Eu creio que nós podemos voltar aqui para o capítulo 8, versículo 1, para nós avançarmos mais. Vamos ler novamente. Ele diz assim: ora, o ponto mais elevado, o ponto crucial de tudo que eu escrevi até aqui, é que temos um indescritível sumo sacerdote que assentou, ele assentou, porque ele já efetuou toda a obra da redenção. O pecado foi vencido, Satanás foi vencido, a morte foi vencida, o mundo foi vencido. Então agora ele descansa sobre o fundamento da sua obra. É isso que significa assentou. Aí ele diz mais: à destra do trono da majestade nos céus. Versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Irmãos e irmãs,
Antes de entrar nesse versículo 2, eu ainda preciso inserir dois textos. Eles são fundamentais. Para entendermos ainda sobre esse sumo sacerdote, como essa epístola nos apresenta ele, e a importância disso na nossa vida. Porque muitos de nós aqui não nos sentimos dignos. Talvez você não diga isso de maneira consciente, mas de maneira inconsciente. Você manifesta isso. A sua timidez de desfrutar da vida cristã, a sua timidez em manifestar sua alegria, o seu gozo, sua força, seu vigor espiritual, sua ousadia espiritual. Isso não é um problema consciente, às vezes é um problema inconsciente, de você não se sentir digno, de você não perceber, não é apenas se sentir digno, mas muitas vezes não perceber essa tão grande obra que foi efetuada, não apenas por você, mas em você. É muito importante compreender isso. Então, existem dois textos aqui, que eu creio que eles podem ainda ampliar mais o sentido da obra deste sumo sacerdote. Voltemos para o capítulo 2 aqui. Capítulo 2, versículos 17 e 18. Infelizmente, por mais que tenhamos tanto tempo ainda, aparentemente, até o final deste encontro, mas não tem como a gente entrar nesses textos, porque talvez não consigamos chegar ao final com uma exposição tão clara sobre a grandeza desse tema. Então, eu quero ser mais sucinto aqui na exposição desses dois versículos. Mas não posso ignorar alguns pontos aqui. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Por isso mesmo, convinha. Essa palavra convinha é muito importante. É ela que nós vamos estudar nessas duas porções. A primeira está aqui, nesses dois versículos, e a outra está lá no capítulo 7, versículo 26. Essa palavra convinha é muito importante. Ela dá o sentido como que de uma obrigação, de um dever pessoal. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, irmãs, nós como filhos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, talvez nós não tenhamos ideia da misericórdia e do amor de Deus por nós. Talvez a gente não saiba avaliar tudo isso. E o risco é grande demais. E qual? É de vivermos a vida cristã sempre na periferia, na superficialidade, nunca adentrarmos, nunca participarmos da grande festa da redenção. Lembra, eu acho que eu compartilhei com vocês aqui sobre o irmão do filho pródigo. Eu acho que eu já compartilhei com vocês. Que mostra o quanto o coração dele era perverso. Se o problema do filho pródigo, o mais moço, era em relação aos bens, o problema do mais velho era o próprio pai. Então nós vemos que o filho mais novo, ele queria os bens, né? E teve os bens e foi embora, gastou com tudo. Agora o outro, o seu grande problema, o dilema dele, estava relacionado ao próprio pai. O pai está dando uma festa, o pai está feliz, o pai está tomado de gozo, porque o seu filho que estava perdido foi achado, estava morto, havia retornado para o seu lar, feliz, porque o pai agora havia dado vestes novas, colocou aquela aliança, dizendo: meu filho, você nunca deixou de ser meu filho, eu tenho uma aliança com você, uma aliança de sangue, inviolável. O pai que reservou aquele bezerro cevado, guardou ele para o seu filho, o pai estava tão feliz. Então, quando o filho mais velho chega, ele vê aquela festa. E de quem que era aquela festa, irmãos? Alguém pode dizer de quem que é aquela festa? Era a festa do pai. Aquela festa expressava o coração do pai. Mas o filho mais velho, quando soube daquilo, o que ele fez? Enrijeceu.
endureceu. O que está acontecendo aí? O servo disse: é teu pai que deu essa festa. Porque aquele teu irmão voltou, e teu pai mandou buscar o bezerro cevado. E ficou louco quando ele ouviu aquilo, o bezerro cevado. Aí o pai vai lá fora e vê aquele filho amargo ali. Diz: pai, há quanto tempo te sirvo? Nunca me deste um cabrito. Você vê que ele não amava o pai, e ele não servia o pai por prazer, ele servia o pai por satisfação pessoal, por busca pessoal. Nunca me deste um cabrito. Ele nunca serviu por amor. Então você vê, irmãos, este é o coração de muitos cristãos. Eles não compreendem o gozo de Deus quando aquela obra foi consumada lá na cruz do Calvário. Muitos de nós não temos ideia como o céu jubilou quando o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Davi ele tentou expressar o que aconteceu ali nos céus, quando o nosso Senhor Jesus, ele voltou, ele entronizou. Quando ele canta o Salmo 24, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Será que nós temos ideia da alegria dos céus por causa da nossa redenção? E aí, irmãos, por outro lado, nós mesmos não temos essa alegria. Não temos a alegria dos redimidos. Por quê? Porque o nosso coração está centrado nesse mundo. Nosso coração está preso nesse mundo. Você está afligido e Satanás tem te mantido em um pântano de tristeza, de frustração. Quantas coisas têm dado errado para você? Quantas coisas estão dando, neste exato momento, estão dando errado? Quantas batalhas você está perdendo? Quantas crises? E aí a gente se deixa levar. E nisso vai a nossa fé, vai a nossa esperança, vai a nossa comunhão, vai o nosso amor a Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, vai tudo embora. A gente fica só um corpo, um boneco, manipulado por situações, circunstâncias. Isso não pode ser salvação, irmãos. Nós sofremos sim, nós passamos lutas sim, nós perdemos algumas batalhas, mas nós não vamos perder a guerra, porque tudo coopera para que o bem do propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Um dia você vai ver que não teve acaso, meu irmão, minha irmã, um dia você vai ver que não teve acaso no seu casamento. Um dia você vai ver que não foi em vão as coisas que aconteceram com você, na sua família, com seus filhos. Você vai ver que não foi em vão. Entende? Ou para o bem ou para o mal, tudo isso Deus está te provando, Deus está tratando. Você tem que entender. E é aí que se revela o verdadeiro caráter de um filho de Deus. Porque nós podemos ficar presos, olhando para isso de maneira horizontal, periférica, e nunca entrar nos lugares mais altos, no trono da glória e da graça de Deus, para poder conhecer a mente, a vontade, o propósito de Deus, sobre as circunstâncias pelas quais nós passamos. Olha o Salmo 27, versículo 4, o salmista diz assim: uma coisa, não muitas, uma coisa peço ao Senhor. Agora, o tanto que é curioso, ele diz assim, que eu peço ao Senhor e a buscarei. Não é curioso isso, irmãos? Como que eu peço ao Senhor e eu mesmo vou buscar? Que oração é essa? É porque ele se torna a resposta na oração. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então, o que ele vai buscar? Qual é a única coisa da oração desse salmista? Que eu possa morar na casa do Senhor. Ele queria contemplar a beleza do Senhor, aprender no seu santo templo. Ele está dizendo, a coisa mais importante na minha vida não é nada nessa terra, não é nada desse mundo. A coisa mais importante que eu oro e que eu busco é que eu possa entrar nos mais altos céus da tua presença. Ah, irmãos, quando você consegue ver isso, tudo se torna pequeno. Agora, quando você não consegue entrar nos mais altos céus, tudo se torna grande nesse mundo. Seu casamento,
Seus filhos, seu trabalho, sua saúde, seu dinheiro, tudo se torna importante. E tudo isso só serve para provar aonde temos colocado o nosso coração. E é aí que distingue um cristão maduro. Entende? Aí que distingue um cristão que verdadeiramente ama o Senhor. É aqui que se mostra o verdadeiro caráter da fé. Porque nós podemos viver a vida cristã toda na periferia. Não estou dizendo que família não é importante. Estou dizendo que nossos filhos não são importantes. Estou dizendo que o trabalho, a nossa saúde não é importante. A questão é que Satanás tem tentado, de todas as formas, minimizar nossa fé nessas coisas. E geralmente podemos dizer assim, é aqui onde nós mais estamos sofrendo, dos nossos afetos. É aqui onde nós estamos sendo tremendamente provados. Agora a pergunta é, aonde você tem batalhado? Você tem batalhado na periferia ou você tem entrado nos mais altos céus? Com quem que você lida nessas coisas? Porque a vida cristã não é uma vida onde você caminha de qualquer jeito. Você não fica dando golpes no ar. A vida cristã tem foco, tem objetivo, tem alvo. Então, meus irmãos, vamos observar a grandeza desse texto. Por isso nos convinha, era conveniente para nós. Não tinha como, não tinha outra maneira de Deus nos salvar se não fosse por meio do seu Filho. Aqui nesses dois textos, ele vai mostrar, nessa palavra convinha, significa, era conveniente. Era conveniente. Havia uma obrigação pessoal do nosso Senhor. Era conveniente para Ele. Porque foi Ele que se dispôs, foi Ele que se entregou, foi Ele que decidiu morrer por nós. Porque nos convinha, irmãos. E por que nos convinha um sumo sacerdote como esse, um salvador como esse? Porque ninguém poderia nos salvar. Lembra daquele salmo de número 49? Deixe-me só citar esse salmo. Esse salmo é lindo, porque ele vai falar justamente sobre isso. Salmo de número 49. Ele diz assim, ao irmão, versículo 7 e 8, verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Olha que tenso, irmãos. É um salmo de Coré, dos filhos de Coré. Porque o preço da alma deles é caríssimo. Não é curioso isso, irmãos? E cessará toda tentativa para sempre. É impossível, seria impossível, irmãos, que a nossa redenção fosse satisfeita, senão por meio de Cristo. Por isso nos convinha um sumo sacerdote como esse. E não somente um sumo sacerdote como esse no sentido de redenção, mas também de aceitação. Porque ele foi provado em todas as coisas. Ele foi provado à nossa semelhança. Ele foi provado como nós somos provados hoje. Ele foi tentado como nós somos tentados hoje. E ele não caiu em pecado. Por isso, nós temos um sumo sacerdote como ele. Veja o capítulo 7, versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Olha essa frase, feito mais alto do que os céus. 7:26, Hebreus 7:26. Um sumo sacerdote nos convinha. Irmãos, se você olha para você, eu olho para mim, como é que eu vou dizer assim, era conveniente para mim, foi conveniente para mim, que Deus enviasse tal sumo sacerdote santo, imaculado, fiel, um sumo sacerdote mais alto do que os céus, para mim, um vil pecador? Deus poderia mandar uma formiga morrer no meu lugar, mas não, irmãos, Ele não mandou qualquer outra coisa.
Ele mandou aquele que é mais alto do que os céus para morrer por mim e por você. Então essa palavra convinha é tão importante, irmãos. Essa palavra convinha é uma palavra gloriosa, que você e eu precisamos atentar para a grandeza dela. E é baseada aqui, ela é como que uma chave que nos abre os céus. Se Deus nos ama desta maneira, se Deus propiciou uma salvação desta forma, então Deus não nos salvou para que nós ficássemos aqui neste mundo simplesmente limitados pelos nossos problemas. Ele nos salvou não apenas nos dando Cristo, nos dando o Espírito, mas nos dando os céus. Entende, irmãos? Escute o que eu vou te falar. Os céus para nós não é apenas um lugar. Escute o que eu vou te dizer. Os céus para nós não é apenas um lugar. Os céus para nós é primeiro, uma condição de vida. E segundo, é uma experiência real. É uma realidade espiritual. Se você olha para a vida na Terra e diz, bom, a Terra é a minha condição de vida. A Terra para mim, a vida hoje, é uma realidade. Sim, a Terra aqui é uma realidade. Da mesma forma, o céu para nós é uma condição, é uma experiência, é uma realidade espiritual. Se você não sente isso, e se isto para você não é uma realidade viva, então você precisa checar se você realmente foi salvo. Você precisa checar, não se engane. Ah, mas eu converti tem 30 anos, 50 anos, não se engane. Você converteu para quem e para quê? Que tipo de conversão você tem? Então, cheque, faça uma avaliação, uma reflexão. Se o céu para mim, se a vida cristã para mim, ela se limita apenas a este mundo, aos meus sentimentos, e se os meus sentimentos, eles são limitados à condição e à vida deste mundo, então, irmãos, não existe vida espiritual para mim. Porque tudo se perde. Na primeira luta, no primeiro tropeção, tudo se perde. Na primeira oportunidade, as virtudes de Cristo não manifestam. Na primeira luta que você enfrenta, tudo acabou. Que vida cristã é essa? Então vamos entrar agora no versículo 2. E aqui eu creio que a gente já pode fazer a conclusão. Hebreus capítulo 8, versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então escute o que eu vou te falar. Verdadeiro tabernáculo. O que significa essa frase? Verdadeiro tabernáculo. Significa que aquele tabernáculo lá do Antigo Testamento, aquele tabernáculo de Moisés, que começa a ser descrito para nós a partir de Êxodo capítulo 25, ele não era o tabernáculo verdadeiro, ele era uma cópia do tabernáculo celestial. Então, o escritor da Epístola aos Hebreus está dizendo que o verdadeiro tabernáculo é o celestial, onde Cristo, como sumo sacerdote, está sentado. E que aquele ali era simplesmente uma sombra. Vamos ampliar a revelação disso. Olha o capítulo 9, versículo 8. Querendo com isto, dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Olha que coisa linda, irmãos. Caminho do Santo dos Santos. Quer dizer que o caminho do Santo dos Santos não era aquele caminho no tabernáculo de Moisés. Não era. Ele está dizendo o seguinte, que aquilo ali era uma sombra. O verdadeiro caminho do Santo dos Santos é um caminho celestial. É onde Cristo está. Enquanto aquele tabernáculo estava levantado, tudo isso estava obscuro, mas depois que o nosso Senhor Jesus, ele morreu, lembra? Mateus 27, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Lembra? Então, no momento que aquele véu rasgou, o caminho do Santo dos Santos se abriu para nós. Porque tudo agora, com relação a nós, foi efetuado lá na cruz do Calvário.
Veja o versículo 11. Quando, porém, capítulo 9, versículo 11, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, está vendo aqui? O maior e mais perfeito tabernáculo, feito por mãos, quer dizer, feito não por mãos, quer dizer, não desta criação. Então existe um tabernáculo eterno, irmãos. Existe um tabernáculo eterno. E você precisa ver isso. Se aquele tabernáculo ali, e quando você estuda o tabernáculo de Moisés, o que você descobre? Descobre que ele tinha 3 partes. 3 partes. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Ele era cercado ao todo em volta por aquelas cortinas. Lembra disso? Tudo aquilo era o átrio. Aí tinha o altar do sacrifício. Perto da porta tinha aquela bacia de bronze que era feita com os espelhos das mulheres. Aí tinha a primeira porta, que dava acesso ao lugar santo. Ali tinha a mesa dos pães da propiciação. Tinha o castiçal. E bem próximo ao segundo véu, que dava a entrada do lugar santo para o lugar santíssimo, havia o altar do incenso. Então, quando você passava ali pelo altar do incenso, tinha aquele véu. E você entrava para dentro daquele véu, o que você encontrava? Encontrava a arca. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, o pote de maná, estavam as alianças, em cima da arca estava o propiciatório. Era assim o tabernáculo. Esse era o caminho. Sabe qual era o nome daquelas 3 portas? Quem estava de fora, queria entrar para o lugar santo, passava pela primeira porta. Quem estava fora e queria entrar dentro do átrio, me permita corrigir. Quem estava fora, queria entrar para dentro do átrio, passava pela primeira porta. Quem estava no átrio, passava para o lugar santo, tinha que penetrar a segunda porta. Quem estava no lugar santo, para o lugar santíssimo, passava pela terceira porta. O nome dessas 3 portas é caminho, verdade e vida. Todo judeu sabe isso. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que aquelas 3 portas, ele diz, eu sou a porta. Estava dizendo isso, irmãos. Eu sou a porta. Que porta? Esta. A porta do santuário, do lugar santíssimo. Vamos aprofundar, irmãos, porque tudo isso é apenas uma pequena introdução da grandeza deste assunto. Agora, veja aqui no capítulo 10, apenas o versículo 19 e o versículo 25. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no lugar santíssimo. Que lugar santíssimo é esse, irmãos? Esse lugar santíssimo, volte aqui, capítulo 8, versículo 2, é o verdadeiro tabernáculo. Esse verdadeiro tabernáculo, olha o capítulo 9 e o versículo 8. Esse verdadeiro tabernáculo é o caminho do santo lugar. Esse caminho do santo lugar, olha o versículo 11 aqui, é o mais perfeito tabernáculo. Então é um lugar só, entende? É um lugar só, é um santuário, é onde Cristo está, é um tabernáculo celestial, é o santo dos santos para nós. Ele diz, aqui agora no versículo 19, ele diz assim, que nós temos intrepidez. Sabe o que significa essa palavra? Total liberdade, ousadia, uma condição destemida. Ele diz, vocês têm intrepidez para entrar no santo lugar. Compreende, irmãos? E ele vai concluir essa sessão aqui, no versículo 25, quando ele diz assim, não deixemos de congregar. Essa palavra congregar vem de um vocábulo grego, epsunagoge. Sabe o que significa a tradução dessa palavra? Congregar, do original grego? Reunião no alto. Só ocorre 2 vezes em todo o Novo Testamento. Aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando Paulo diz acerca da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, essa frase, reunião com Ele. A palavra ali é psinagogue, quando nós vamos nos encontrar com Cristo nos lugares celestiais. Porém, é claro que cada texto aqui tem a sua aplicação distinta. Quanto a Tessalonicenses 2, fala daquele lugar alto, onde nós, os salvos, como diz lá em 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 17, diz que nós não iremos preceder os irmãos que dormem. Mas depois que a trombeta for tocada, eles vão ressuscitar primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com eles nos ares. Tá certo? É isso que ele está dizendo. E aqui, neste capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo da nossa reunião com o Senhor, porque Paulo vai dizer assim lá em Tessalonicenses 4, que depois que nós nos encontrarmos com os santos que ressuscitaram primeiro, nós iremos ao encontro do Senhor. E aí ele vai traduzir isso. Lá no capítulo 2, ele vai dizer assim, a nossa reunião com ele. Só que você busca esta luz aqui de Tessalonicenses para interpretar Hebreus. Porém, Hebreus não fala daquele dia, fala do momento que nós estamos vivendo, cada momento. Nós podemos a cada momento entrar nos lugares santíssimos. O problema, irmãos, é que nós temos vivido uma vida, repito, periférica, religiosa. É por essa razão que nós somos tão frios, tão indiferentes, tão melancólicos. Temos um ar de derrota, diante de lutas, de tantas dificuldades. Irmãos, entenda, seja honesto com você mesmo. Muitas lutas pelas quais, batalhas que você tem perdido, a culpa é sua. Foi você que plantou. Não culpe o Senhor. Muito daquilo que você está colhendo, a culpa é sua. Foi você que plantou, não foi o Senhor. Aquilo que você tem colhido são consequências dos caminhos errados, dos passos errados, que você mesmo trilhou, não foi o Senhor. Mas não é porque você errou e está colhendo amargamente, o Senhor vai te abandonar. Se por um lado você está sofrendo por isso, você pode entrar nesse santuário da presença de Deus, desfrutar da misericórdia, da graça do Senhor. Não tem vida fácil para ninguém, não. Não tem vida fácil. Mas só que nós temos esse privilégio, irmãos, de ascender aos céus, como uma realidade, uma experiência, e falar com o Senhor. Foi isso que Moisés fez, ali no capítulo 33 de Êxodo, quando ele disse para Deus, mostra-me teu caminho. Não era Canaã, era teu caminho. Não era ir para uma estrada horizontal, ir para uma estrada celestial, mostra-me teu caminho. Que lindo é isso, irmãos. Quero ver tua glória, quero ver tua face. É isso que Moisés queria. Se você olhar ali, capítulo 33, cada uma das frases que ele vai dizer no versículo 13, versículo 15, versículo 18. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Primeiro ele diz, mostra-me teu caminho. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Mostra-me tua glória. Essa deve ser a nossa busca, irmãos. É o que está no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Que lindo é isso, irmãos. A vida cristã sensacional é essa. Do contrário, o que é que nós temos? Derrotas, fracassos, decepções, desânimo, quedas e até destruição. E por quê, irmãos? Porque vivemos uma vida cristã religiosa. Porque vivemos uma vida cristã almática e não uma vida cristã autêntica. O que o Senhor nos chama nesta palavra é para que nós venhamos viver a vida cristã autêntica. A vida cristã definida pela Bíblia, pela sua palavra, e não pelos nossos conceitos. Não pelo que eu penso, e não pelo que eu acho, mas por aquilo que o Espírito Santo diz aqui nesta palavra. E o Espírito Santo diz que nós temos sim um caminho santíssimo, um lugar santíssimo, um tabernáculo eterno, onde nós podemos entrar sem medo, sem culpa, podemos levantar nossa cabeça, apesar de nós temos um sumo sacerdote, nós não merecíamos, mas ele nos amou de tal maneira, e Deus colocou um preço em nós. Qual foi o preço que Deus colocou em nós? Você sabe qual é o preço que ele colocou na tua vida? Pois eu vou te dizer, o preço da vida dele. E você sabe qual é o preço de Deus? É tão alto que ninguém poderia pagar.
a não ser o próprio Deus. Por isso ele aceitou só um sacrifício, o sacrifício do seu filho. Deus poupou Isaque. Deus segurou a mão de Abraão, mas Deus não poupou seu filho, ele não poupou ele por amor a nós. Convinha para nós um sumo sacerdote como esse. Então, irmãos, se este sumo sacerdote, que está lá por nós e que morreu por nós, ele é feito mais alto do que os céus, não abriria Deus agora para nós os céus, para que pudéssemos desfrutar da glória, da graça, mesmo com todas as limitações aqui, irmãos? Isso é que é a vida cristã. É assim que nós somos chamados a viver a vida cristã. Não é outra vida cristã, é esta vida cristã. Fora dessa vida, não há vida. Existe religiosidade, existe enganação, existe utopia. Se nós não começarmos a entender e experimentar os céus agora, creio que dificilmente nós experimentaremos. A igreja do Senhor Jesus, ela é chamada para experimentar os céus agora. Porque somente aqueles que já estão experimentando os céus anelam ardentemente pela volta do Senhor. Caso contrário, irmãos, muitos vão padecer amargamente. Amargamente. Muitos vão ser derrotados e destruídos. Por quê? Batalharam na periferia, viveram na superficialidade, não entraram nos mais altos céus para desfrutar o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Amanhã, se o Senhor permitir, nós iremos prosseguir agora de maneira mais clara na exposição dessa doutrina, deste assunto. Na esperança que sejamos encorajados, fortalecidos a entender, compreender e viver a verdadeira vida espiritual. Amém? Que Deus vos abençoe. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Amado Deus, como nós somos carentes do teu Espírito para apropriarmos da vida da tua palavra, para que possamos apropriar de todas estas realidades espirituais. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ver a grandeza da obra do Calvário ao nosso favor. Ajuda-nos a ver a grandeza deste sumo sacerdote que entrou por nós e está por nós. Ajuda-nos a ver a realidade e as dimensões desta experiência celestial, da qual nós somos chamados a participar. Nos ajude nesta hora, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja com a tua palavra. Nós rogamos a ti, em nome de Jesus. Amém.